Boa noite. Boa noite. A paz do Senhor. Amém. Queria convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Salmo 101. Todos acharam? Amém. Amém. Cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo, portas adentro em minha casa, terei o coração sincero. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disto se me pegará. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras, não permanecerá ante os meus olhos. Manhã após manhã, destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Amém? Senhor, nós queremos te agradecer nesta tarde, Senhor. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é presente, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor já tocou os nossos corações, Pai. Muito obrigado por tudo aquilo que o Senhor fez no dia de hoje, Senhor. Talvez nós não tenhamos percebido. Talvez a gente não tenha observado. Talvez a gente possa estar distraído e não ver a mão do Senhor. Por isso nós queremos te louvar, Senhor, te bendizer, porque a tua palavra diz que o Senhor é presente. Amém. A sua presença é real. Amém. A sua presença é real. Por isso nós te louvamos e te bendizemos. Senhor, eu peço ainda, dá-nos um ouvido atento, um coração sincero. Tira da nossa mente agora tudo aquilo que possa nos distrair. Queremos aprender de ti, Senhor. Amém. Em nome de Jesus, Pai. Ó Espírito Santo, tem liberdade, fala ao nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, queridos? Amém. Esse salmo de Davi é um salmo tremendo. Ele é um salmo onde nos ensina acerca da reta conduta de um cristão. Como que a gente deve se portar, como que a gente deve caminhar na nossa caminhada em meio a uma sociedade, a uma cultura tão desprovida da graça do Pai, né? Mas algo, antes de eu entrar no ensino de Davi aqui, eu queria que a gente atentasse para algo. A nossa vida precisa ter propósito. A gente precisa saber de onde nós viemos, quem nós somos, por que estamos aqui e para onde vamos. Eu estava ouvindo alguém ministrar, né? E ele falou sobre a eternidade. Aí eu estava pensando, uma dessas madrugadas, eu estava pensando o seguinte: puxa vida, a gente fica correndo atrás do tempo, né? A gente corre, vive uma vida atropelada, correndo. E a gente não consegue administrar o tempo, é ou não é? Vocês já pensaram que Deus tem preparado para nós a eternidade? Para mim, esse pensamento é muito complexo. Fala, Senhor, me ensina isso. A eternidade. Mas é para onde nós vamos. Aonde o Senhor tem
preparado para mim e para você. Amém. Por isso nós não podemos viver, o mundo está querendo colocar uma cultura nas nossas vidas, que é tipo assim, a gente ligou a chave e está andando, no automático, né? Não, a nossa vida precisa ter propósitos. Nós somos chamados para sermos discípulos e fazermos discípulos. Aleluia. Aleluia. E Davi, para mim, lendo esse salmo, ele é um exemplo para nós de como se viver com propósito. Esse salmo, Davi está nos ensinando um código de conduta. Está nos ensinando a sua filosofia de vida, a sua declaração de fé. Você tem declarado sua fé? Qual tem sido a sua filosofia de vida? Porque se a gente analisar versículo por versículo aqui, a gente vai ver que Davi declara os valores do reino de Deus que governam a sua vida. Não importa se ele é um rei. Talvez na sua Bíblia aí esteja assim um salmo modelo de um bom rei, né? Então eu queria convidar você a pegar a sua caneta, que aqui não isso aqui não é a palavra bíblica, né? É só uma coisa, é um modelo de um bom discípulo. Porque antes de você ser um engenheiro, um torneiro, um mecânico, um eletricista, seja o que for, nós somos um discípulo de Cristo. Sabe por quê? Senão, quando a gente estiver terminando os nossos dias, a gente não vai poder dizer assim, terminei a carreira, guardei a fé. Porque então eu vou ter que dizer assim, eu terminei minha carreira de engenheiro, de mecânico, Não. Completei a carreira que me foi confiada. Ser um discípulo. Fazer discípulo. Ah, como que a gente precisa que essas verdades que Davi nos ensina nesse salmo regem o nosso dia a dia, a nossa caminhada. Se você prestar atenção, nesse salmo, Davi está nos revelando as suas posições pessoais, as suas escolhas, como que ele faz amizades. Porque ele está falando de posições pessoais, coletivas, privadas e públicas. Como eu me porto nessas condições? Porque eu e você também temos essas condições, ou não? Sim. Em todo o tempo. E aqui o que mais me impacta é que Davi, ele é escolhido, aclamado rei, e alguém que ia começar a exercer comando, ele tem a preocupação de perguntar: ó Deus, quando vai entrares pelas portas da minha casa? Posso fazer uma pergunta? Você está convidando Deus para entrar portas para dentro da tua casa? Com o coração sincero? Amadas, isso é sério. Como está meu coração? Aqui Davi está ensinando que a gente precisa ter a preocupação de onde quer que a gente esteja, a nossa conduta de vida seja honesta, transparente e fiel ao Senhor. Estou na empresa, a empresa fornece caneta para trabalhar, né? Mas eu estou precisando de umas canetas em casa. Aí cato meia dúzia e levo, não tem problema, a empresa fornece. A empresa está fornecendo a caneta para você trabalhar, não para você levar para casa.
Ah, Chico, mas isso é uma coisa tão... Amados, é nas pequenas coisas que o diabo nos pega. Isso tem uma palavra, sabe qual é a palavra? Roubo. Ah, mas o mandamento fala: não roubarás. Jesus revogou os mandamentos? Não. Ele acrescentou mais um, né? Mas ele não revogou. Deixa o Espírito Santo falar ao teu coração, né? Mas esse salmo é tão tremendo que Davi ele mostra como que ele foi aclamado rei em meio a uma sociedade tão caótica como essa que nós estamos vivendo nesses dias, onde a lei é frouxa, onde há tanta maldade, onde há tanta... Se você ler o Salmo 78 de Asaf, a gente não tem tempo aqui porque ele é um salmo longo, mas eu quero convidar você, anota aí, leia o Salmo 78, você vai vendo toda a maldade de Deus, abomina. Aí chega no finalzinho do salmo, no versículo 70, ele diz assim: o Senhor escolheu a Davi, seu servo, e tomou dos redis das ovelhas, tirou dos cuidados das ovelhas e suas crias, para ser pastor de Jacó, seu povo, de Israel, sua herança. E ele apacentou, consoante a integridade do seu coração. E os dirigiu com mãos de quem teme ao Senhor. Oh, aleluia! Que coisa tremenda! É esse rei que Asaf está falando, que trouxe reta doutrina em meio ao caos. É o que está falando no Salmo 101. Como que ele escolheu a sua conduta de vida? Quem determinou a conduta de vida? E eu, compreendendo isso, amados, e vendo a condição dos nossos dias, como que está as coisas nos nossos dias, eu vejo que é um desafio para todos nós. Porque por mais que o inimigo fale que não, eu e você somos modelos de cristãos, aquele que serve a um rei. Há poucos dias atrás a gente teve o batismo. E cada um que foi lá, tá? Por que foram batizados? Porque publicamente eles confessaram Jesus Cristo como o... Então quem determina? Diante do nosso proclamação pública, né? Quem que governa as nossas vidas? O Chico ou o Senhor? Ah, mas isso não mudou. Não é só para os catecúmenos que estão ali se batizando. É para todos nós. Então eu quero convidar você nessa noite a gente debruçar nesse salmo, porque ele traz lições aqui tremendas. Tremendas. Porém, assim, eu quero aprofundar e eu não vou conseguir falar tudo hoje. Então eu vou dividir em duas partes. Hoje eu quero trabalhar com vocês do verso 1 ao 4. Por quê? Esse salmo está dividido em duas porções. A primeira porção, né, ele fala das nossas qualidades pessoais. A nossa qualidade pessoal. E a segunda porção fala do nosso compromisso público como discípulos, que é do 5 ao 8, né? Então hoje eu queria trabalhar com vocês a primeira parte, que fala as nossas qualidades pessoais. Porque se a gente tem sido desafiado a ser um modelo, então a gente precisa aprender como está a nossa conduta. Porque quando eu gosto muito daquela frase que Paulo fala, que a gente não pode ser balançado por qualquer vento de doutrina. A gente tem que ser firmes na doutrina de Cristo. E aqui, Davi nos dá essa compreensão do que é o reino de Deus, né?
governando as nossas vidas, né? Então, eu queria entrar nessa primeira parte e falar com vocês essa noite sobre as qualidades de um discípulo de Cristo. E como que ele começa, assim, mostrando como deve ser a nossa qualidade como discípulo de Cristo. Se a gente for ver de forma assim bem direta a conduta pessoal de Davi, ele era um adorador. É ou não é? E ele começa cantando a bondade e a justiça. Davi, ele não era um homem satisfeito com aquela confusão que, como eu falei, a gente precisa ver o contexto que Davi estava vivendo. Então o Salmo 78 nos mostra um pouco, Asaf mostra como que eram os dias que Davi estava vivendo. E como que Deus trabalhou na vida dele. Então a primeira coisa que mostra é que ele tinha se comprometido com as verdades. E a gente vê nos Salmos, né, como ele teve sabedoria em escrever essas verdades. Deixar para nós esses tesouros que são os Salmos. Você já parou para pensar nisso? Você já tentou escrever um Salmo? É difícil, amados. A gente precisa ter muita inspiração. E Davi foi um homem que foi divinamente inspirado, porque ele tinha uma régua que determinava a conduta dele. Se a gente vê a história de vida de Davi, como Saul fez mal para Davi. E todas as oportunidades que Davi teve de pegar ele pelo cangote, né? O que Davi fez? De maneira nenhuma eu tocarei no ungido do Senhor. Por que a gente perdeu essa consciência? Perdemos, Chico? Perdemos. Porque como a gente está falando mal dos ungidos do Senhor, né? Ah, mas o Malafaia, mas o R.R. Soares, não sei quem, amados, nós não fomos chamados para falar mal dos outros. Que ele vai ter com o Senhor. Ou a gente não está falando? Porque cada hora que a gente dá um like numa coisa lá, a gente está concordando com o pensamento. Ou não? Deixa o Espírito Santo falar o teu coração. Davi, ele tinha uma régua de conduta. Isso é o que é ter um coração sincero. Porque teme ao Senhor. E temer o Senhor é o princípio de toda sabedoria. Davi está nos ensinando como a gente deve viver as verdades do reino na nossa conduta diária. Em primeiro lugar, mas nós precisamos aprender a honrar a Deus. Aqui nós estamos dando honra. Cantarei a bondade e a justiça a ti, Senhor, cantarei. O quanto você tem cantado a bondade do Senhor? Deixa o Espírito Santo falar no teu coração. E essas duas palavras, elas são muito tremendas, né? Porque bondade excede. Eu já ensinei os irmãos, né, que é um dos atributos de Deus que compartilhou com a mulher, né? Bondade. E a outra, justiça, mishpah, que é uma palavra que indica ordem na vida. Vida em ordem, reta.
Permita que a gente viva uma vida pacífica, ordeira. Ah, mas meu vizinho não vive assim. Ah, se eu estou confessando Jesus Cristo como Senhor, eu preciso andar com retidão. Vida reta. Estamos juntos? Amém. Vocês estão me olhando meio assustados, né? Não sei se eu... Amados, a palavra ela nos salva, liberta, Amém. transforma. Aleluia. A misericórdia e a justiça norteia o nosso dia a dia. E mesmo que você não saiba, quando você levanta de manhã, qual é a primeira coisa que você faz? Quando você levanta, abre o olho? Eu acho que não. Eu acho que você respira. Então, se você respirou, a misericórdia e a bondade do Senhor se renovaram na sua vida. Amém. Você já pensou que você levantar e... Então, Davi escolhe a misericórdia e a justiça para nortear o seu proceder, o seu falar, o seu agir, o seu pensar, o seu determinar. Pensando um pouquinho na teologia, né? Chesed trata de um relacionamento vertical, mishpá, horizontal. Então, se eu tenho um relacionamento com o Senhor, que a bondade e a misericórdia dele se renova na minha vida, por que eu não estou compartilhando isso? Amados, a bondade e a misericórdia de Deus não foram feitas para serem represadas. Elas foram feitas para saciar, tocar, abençoar vidas. O Senhor nos chamou para sermos abençoadores. O Mishpá trata de um relacionamento que eu estou tendo com o meu próximo. Como que eu estou olhando para o meu irmão? Porque eu não sei se você tem percebido, amados, mas esses dias eu estava vendo um jornal e ouvindo um comentarista. Daqui a pouco eu comecei a ficar assim, pô, mas ele tem razão no que ele está falando, né? Aí o Espírito Santo na hora me deu um puxão de orelha assim e falou assim, ó, e a bondade? Jesus também não morreu por essa pessoa? Eu falei, Senhor, verdade. Vocês percebem? Amados, sem a gente discernir, o mundo está tentando assim, ó, governar a nossa vida. Aí a gente pega e fica com ousadia, né? Pega coragem e nas mídias a gente... Cadê a bondade e a misericórdia? Semana passada a gente aprendeu sobre o amor de Deus. Cadê o amor de Deus? Um segundo ponto que Davi está colocando sobre a nossa vida, ele fala que a gente precisa preservar a nossa integridade pessoal. E aqui eu penso que é o ponto que pega. Olha o que ele diz, versículo 2. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Quando virás ter comigo portas adentro de minha casa, terei o coração sincero. Como que está o nosso coração? Eu até acho que a gente pode dividir esse versículo assim, ó, em duas partes. Porque a primeira parte, ele está falando do nosso testemunho como cristão público. Como tenho demonstrado a minha integridade ao Senhor diante das pessoas? A gente precisa ter consciência de como temos que viver.
Amados, deixa eu dizer algo para você. Nós precisamos despertar. Como que nós estamos vivendo? A gente está vivendo de forma... As pessoas estão vendo na nossa vida genuína honestidade, sinceridade. No meu falar, no meu pensar. Alguém pode abrir 1 Pedro 2,12? Me ajuda aí. O que fala esse texto? Três, 12? 1 Pedro 2,12. Pode ler? Pode. Sem errar o versículo, Ana Cláudia. Não, estamos no 2 Pedro. Pode. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Pode repetir, Cleiton? Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Vocês percebem que a gente andar com honestidade, mesmo que as pessoas caluniem e falem mal, o nosso andar honesto vai vir na luz. E vai passar a ser testemunho para essas pessoas. Então isso é muito importante. A forma como o Davi está falando aqui. Eu tenho atentado, eu estou percebendo sabiamente o caminho da perfeição. E eu escolho andar nele. Está sendo apresentado 1 milhão de oportunidades. Parece que a gente está diante de uma pizzaria e vem o cardápio, né? Não é isso? A gente tem lá 1 milhão de escolha, né? Aí você pede, eu quero uma de mussarela. Amado, a gente precisa estar atento. Qual é o nosso proceder? E a segunda parte desse versículo, e aqui eu penso que pega, porque nós temos aprendido muito que o nosso lar, a nossa casa, precisa ser um lar redentor, onde a luz de Cristo brilha para as pessoas. Amém? Amém. E ele diz exatamente, porque essa continuação do versículo está relacionado com a nossa integridade privada. Sabe quando aquela situação, né? Você entra na sua casa, você fecha a porta, né? Aí você fala, agora eu estou em casa. Posso dar uma notícia para você? Você está em boa companhia. Porque Deus está vendo tudo que você está fazendo. Deus está vendo. Que maravilha que a gente tem essa liberdade, né? Mas e como está essa vida privada? O meu tempo com o Senhor? Amados, não precisa responder para mim, mas pelo nome de Cristo, medita nessas palavras. Como você tem procedido no seu tempo privado, onde é só você e o Senhor. Quando Davi diz assim, quando virás ter comigo, nos mostra a necessidade que ele tinha, não somente da ajuda divina, porque parece que quando a gente está ali fechado, a gente quer orar, porque a gente precisa de um emprego novo, precisa de um carro novo, precisa de uma situação nova, precisa de algo novo. Davi está falando, Senhor, eu preciso da tua companhia. Eu clamo a tua visitação na minha vida. Esquece de pedir. Contempla o santo. Davi está dizendo assim, Senhor, eu preciso da tua presença. Em tua presença
eu sou fortalecido em sua presença. É onde eu quero estar. Às vezes é bonito a gente cantar, mas quando a gente está no dia a dia, a gente não faz isso. Nós precisamos ter, Davi estava ansiando por essa visitação do Senhor. Sabe, antes de tomar qualquer decisão, primeiro acerta o seu coração diante do Senhor. Ouve ao Senhor. Ah, mas eu não escuto o Senhor. Será que a gente para ouvir ao Senhor? Porque Ele fala, amados. O problema é que às vezes Ele não fala aquilo que a gente quer ouvir, né? Aí a gente fala, não, é o diabo e não sei o quê. É fácil pôr a culpa no diabo. A gente precisa entender que 3 coisas militam contra o espírito. 3. Vocês se lembram? Sim. O mundo, o diabo e a carne. O que é a carne? Nós. Isso aqui. Então o meu querer milita contra. Davi está nos ensinando aqui que se Deus está conosco, não tem como a gente errar nas nossas escolhas. Se Deus está dirigindo, governando, não tem como errar, porque Ele é por nós. A gente não vai errar nas nossas escolhas, nem no nosso juízo. Porque às vezes o nosso juízo é equivocado, é falho. Porque a gente julga segundo a carne e não segundo o Espírito. Por isso que Paulo fala que as armas da nossa milícia não são carnais. Amém? Amém. Por que a gente continua usando armas carnais? Não, Chico, imagina. Mas vamos ser sinceros. Vamos ser sinceros. A gente precisa entender que na nossa conduta pessoal, a presença do Senhor é que nos dá sabedoria e sinceridade de coração. Santidade. O Senhor nos chamou para ser homens santos, que erguem suas mãos santas e oram e intercedem com as mãos santas. O que você entende quando é levantar as mãos e mãos santas? Ninguém pode apontar e falar, não, mas você não pode estar com a mão levantada aí não, você é um pecador. Minhas mãos são santas. Amém? Amém. Então, posso fazer uma pergunta? Como que nós estamos vivendo em nossas casas? Como a gente está vivendo? Então nós precisamos entender, porque Davi está nos mostrando que ele andava em sua casa com um coração sincero. E isso não livrou ele de pecar. Aonde ele pecou? Quem se lembra? Aonde Davi pecou? Foi no campo de batalha? Não, na casa dele. Como que ele estava? Descansado, depois da batalha, tomou uns drinks à noite, descansou até tarde, levantou, saiu de boa, né? A mente estava vazia, ele não tinha ido para a guerra. Estão me entendendo? Como que nós... Será que a gente está vivendo como Davi? Ele está nos mostrando e nos ensinando que a gente precisa ter um coração sincero. Entender que a nossa casa é uma extensão do reino. E aí vem o terceiro ponto que ele coloca. A gente precisa viver em honestidade inegociável. Versículo 3 ele fala assim: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso se me pegará.
Só repete, por favor. Precisamos viver. É o versículo. É o versículo. O tema é viver em honestidade inegociável. Versículo 3. Aí o versículo 3 fala: não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso se me pegará. Então Davi, como eu já falei, ele não agiu com Saul no mesmo proceder que Saul. Se a gente pegar, eu queria que os irmãos entendessem por que é tremendo essa conduta de vida na vida de Davi. Se você lê o livro de Reis, como que termina a maioria da genealogia dos reis? Não andou nos caminhos, não andou nos caminhos, não andou. Tem que andou também. Aí chega, tem um que andou. No caminho de seu pai, Davi. Davi foi pai dele, mas foi modelo. Então deixa eu dizer para você o quanto nós estamos sendo modelo. Davi escolheu andar de uma forma que não era reprovável ao Senhor. Porque, como eu falei para os irmãos, é muito tremendo esse episódio de Betseba. Porque quando Davi, como eu falei, ele estava assim, iludido. Né? Ele estava assim, contagiado com as belezas que o mundo oferece. Aí quando Natan, o seu pastor, né, vem conversar com ele, vem ali, o rei está lá, todo bonitão, né, aprontou 1001. E Natan conta uma historinha para Davi, né? Ah, tinha lá um homenzinho, tinha uma cabritinha, coisa mais linda, mais bonitinha. Aí veio um e tomou dele. Davi levantou do trono, sacou sua espada e falou: quem é esse incircunciso? És tu, ó rei. Aqui eu entendo Davi mostrando a integridade de coração. Se arrependeu. Reconheceu. Ele entendeu que ele estava errado. E permitiu que o Espírito Santo trabalhasse na sua vida. O ponto que eu vejo, amados, pensando nesse detalhe em relação à nossa vida hoje, que é a honestidade inegociável, muitos cristãos estão negociando a sua honestidade. Sim ou não? Sim. E nós precisamos tomar cuidado. Porque, como eu falei, o nosso inimigo, ele é sorrateiro. Ele vem assim e muda princípios assim com uma facilidade, amado. Com uma facilidade. Saul deixou de viver as virtudes de Deus e escolheu andar num caminho de ódio. Num caminho onde ele era o rei, né? Eu sou o rei, eu determino. E o ódio e a maldade é que davam as regras para ele. Ditando regra, perseguindo, odiando pessoas. E como que nós temos vivido? Deixa o Espírito Santo falar o coração, amados. Quer ver um exemplo? Posso falar ou não? Você levou uma fechadinha no carro. O que acontece? Parece que levanta o Saul dentro de nós. Imagina se você sai daqui da reunião abençoada, oh glória, né? Chega lá, está um riscão no seu carro. E aí? E ninguém deixou o cartãozinho para falar: ó, fui eu, vai no mecânico que eu pago. Amados, como que a gente está mostrando a nossa fé? Ou a gente está negociando a nossa honestidade?
Isso é sério. Ah, não pisa na minha unha encravada que eu viro bicho. O Senhor nos chamou para sermos dóceis. Eu já falei para os irmãos sobre a mansidão, né? É interessante que Moisés é um exemplo de mansidão. Eu estava falando para alguns irmãos sobre isso, né? Olha que os irmãos de Moisés fizeram de tudo para tirar a paz de Moisés. E sabe quem cirou? Moisés não cirou. Mas sabe quem cirou? O amigo de Moisés. Deus. E o que aconteceu? Lepra. Aí como que Miriam foi salva? Oração, misericórdia de Moisés. Se meu servo Moisés clamar, eu intervirei. É sério isso, amados. Sabe por quê? Porque parece que nós estamos vivendo dias assim. Parece que a gente está naquela cultura do bate-boca, né? Ah, eu tenho que ganhar. Não, porque eu tenho que ganhar. Eu tenho que ganhar. Eu fico imaginando hoje Moisés, Miriam e Arão vindo questionar. Como que Moisés reagiria hoje, né? Não, pera um pouquinho aí, não é bem assim não. Não é bem assim não. Ele não retrucou. Não abriu a boca. Deus que interveio. Deus mudou o plano? Por que a gente mudou? Por que a gente fica querendo ganhar a discussão? Amados, Davi está nos ensinando que a gente precisa temer aonde a gente está colocando os nossos olhos. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam. Nada disso se me pegará. Davi está falando que a gente não pode ter ambição? Não. As nossas ambições precisam ser justas. Ele aborrecia o procedimento injusto. Nós precisamos entender qual é a vontade do Senhor. Como eu falei, convido o Senhor. Senhor, vem ter comigo. Vem ter comigo. Não porei coisas injustas diante dos meus olhos. Vai muito além de você somente contemplar coisas indignas ou desejos carnais. Presta atenção. Trata de a gente ter alvos santos e procurar alcançá-los. Porque você se lembra o que Jesus falou? Não? Porque às vezes a gente tem uma coisa que é assim, eu traço um alvo santo, eu falo, não, mas eu não vou conseguir alcançar. O Senhor Jesus falou o quê? Buscai e não vai achar? Buscai e achareis. Batei, abrir-se-vos-á. Nós precisamos acreditar. Como discípulos de Cristo, a gente não precisa somente buscar os melhores métodos, as melhores situações para alcançar aquilo que é a vontade do Senhor. A gente precisa buscar o Espírito Santo. Amém. Que Ele é o verdadeiro conselheiro. O ódio ao pecado é uma boa sentinela para que as virtudes do reino brotem no nosso coração. A gente precisa odiar o pecado. Odiar. E isso vai abrir portas de virtude no nosso coração. Nós amamos o pecador, mas odiamos o pecado.
E eu queria concluir essa primeira parte lendo o versículo 4. Ele diz assim: longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. Longe de mim o coração perverso. Não quero conhecer o mal. O que Davi está falando para nós? Davi está nos ensinando que nós precisamos fazer uma escolha. A gente precisa escolher a ser homens e mulheres de pureza de coração. E como que a gente consegue ter um coração puro? Quando esse coração é rendido ao Senhor. Amém. Provérbios 11:20 diz exatamente isso, que os puros de coração são o deleite de Deus. Provérbios 11:20. Deleite de Deus. E o interessante é que nesse versículo, Davi está nos ensinando, né, que, não sei se vocês prestaram atenção, né, eu estava conversando com o Dr. Mário, né, como que o salmista tinha uma compreensão da construção antropológica do homem, né? Porque vocês percebem aqui que ele está falando e associando que o coração está associado aos olhos? Porque no versículo 3 ele fala o quê? Não porei coisa injusta diante dos meus olhos, aborreço o proceder dos que se desviam, nada disso se me pegará. Longe de mim um coração perverso, não quero conhecer o mal. Como que o coração conhece o mal? Ó. Aí vem aquela pergunta, né? Onde nós estamos fixando os nossos olhos? E Jesus falou muito sobre isso, amados. Porque Jesus nos ensina que as influências do interior e do exterior determinam nossas ações. Quer ver isso? Mateus, capítulo 5. Todos acharam Mateus 5? A partir do verso 27. Amém? Ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura, aonde? No olhar? Já adulterou com ela. Não é o Chico que está falando, é o Senhor. Cristo. O que meus olhos estão vendo? Está contaminando o meu coração. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Amém? Amém. Bom, essa é a primeira parte, amados. É muito sério a questão da conduta cristã. Como que a gente está caminhando? Porque o Senhor nos chamou para sermos santos. Porque Ele é santo. E não tem jeito de misturar coisas santas com coisas que não são santas. Você já tentou misturar óleo e água? Alguém já tentou? Mistura? Por quê? Fisicamente é impossível. Quimicamente falando é impossível. Mas por quê? Porque cada um tem uma propriedade, cada um tem uma natureza. Porque são opostos. Um quer te levar
para um caminho que conduz à perfeição. O outro quer te levar para um caminho que conduz ao inferno, perdição. Escolha o caminho que quer levar. Amém, amados? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai. Tu conheces o nosso coração, Tu conheces o nosso proceder. Eu louvo a Ti por esta palavra. Senhor, eu sei que muitas vezes a Tua palavra, ela vem e ela mexe com o nosso interior. E eu louvo a Ti por isso, Senhor, porque ela nos conduz para caminhos de perfeição. Oxalá cada um de nós aqui consiga, Senhor, andar em reta doutrina, Senhor. Nos ajuda, Senhor, com mansidão, com humildade, com sinceridade de coração, Pai. Nós queremos aprender mais de Ti, Senhor. Fala ao nosso coração, Senhor. Ministra ao nosso coração, Pai. Queremos, Pai, mais de Ti, Senhor. Mas sabemos que para nós termos mais de Ti, a gente tem que ter honestidade em nossas ações, integridade em nosso coração. E acima de tudo, ansiar a Tua presença. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Tem um exercício fácil para a gente fazer, se a gente está andando na presença do Senhor. Quando a gente estiver fazendo uma coisa que a gente sabe que é errada, né? Convida Jesus para estar junto.